Shalom a todos. Olá, queridos. Quero hoje, de novo aqui, nesse vídeo, falar sobre fé. Você já questionou quantas vezes você foi frustrado em um momento que você achava que a sua fé estava tão inabalável, em um momento que a sua fé estava forte, que você acreditava que o milagre viria e não aconteceu? Bom, eu vou colocar luz no teu entendimento para entender a palavra de Deus sobre o que realmente é a fé, ok? Mas primeiro eu peço que você curta, compartilhe, comente, para que o nosso trabalho possa abençoar outras pessoas, ok? Para nós falarmos hoje sobre fé, e o tema é a fé de resultados. Antes, voltando, veja comigo, a palavra fé, ela tem duas visões no hebraico, no judaísmo, porque a palavra fé, ela vem da raiz emuná, ok? Emuná significa crer em Deus, né? Eu tenho até aqui o texto, eu vou falar para vocês o que significa a palavra emuná, para vocês aqui. Então, emuná significa fé. Mas o que é realmente a fé? O nosso entendimento é que a fé é algo produzido dentro de nós, dentro da nossa alma, dentro da nossa emoção. E aí está o erro, quando nós queremos produzir a fé usando a emoção, porque a própria palavra de Deus vai dizer que o coração do homem é enganoso. Então nós podemos estar enganando a nós mesmos. Por quê? Porque a nossa mente tem o hábito de nos enganar, criando cenário para produzir uma emoção, como cenário religioso, ok? Cenário de rituais, vários sinais a produzir em nós emoções que achamos que aquilo ali vai produzir a fé que nós precisamos. Quantas vezes você esteve no ambiente de igreja, você acreditou tanto no teu milagre não vem. Por quê? Porque a tua mente se enganou por causa do ambiente. Então veja bem que a fé, ela muitas vezes ela é produzida pelo ambiente. Então esse que é o problema. Tá? Então veja bem que quando nós entendemos a palavra de Deus no conceito judaico, a palavra emuná, eu vou dizer para vocês o que é emuná, o que é fé. É o reconhecimento e a aceitação da existência de Deus. Ok, a fé é isso. Não tem mais nada do que isso, que é o reconhecimento e a aceitação da existência de Deus. Isso é fé. Eu acredito que Deus existe, ok? Agora, qual é a diferença da palavra fé e da palavra biterron, né? Essa palavra aqui, biterron, em hebraico, a palavra biterron significa confiança. O que é confiança? Confiança vai além da fé teórica, ok? Ou seja, a confiança ela vai além da fé teórica. Enquanto nós achamos que a fé, o emuná, ela é produzida pela emoção ou pela confiança que existe em Deus, ok? A confiança não. A confiança ela é produzida pela convivência. Então, quando eu começo a conviver com alguém, eu vou confiar nela. Ou seja, vai além da fé teórica. É a atitude ativa de confiar que Deus está presente na sua vida diária. Ou seja, então, o que é confiança? Confiança, queridos, que vai produzir um milagre que você precisa, na verdade é algo dinâmico. Porque é algo de interação, quando eu começo a interagir com quem eu confio. Ou seja, quando eu quero mostrar para Deus que eu realmente tenho fé nele, então, ou seja, eu vou interagir com ele.
Então essa interação vai fazer que a minha fé sai do campo emocional e entra para um campo racional, ou seja, um campo prático, né, de atitude. Então eu vou ter atitude que vai produzir o meu milagre. Veja, quando Deus falou com Abraão, Abraão não conhecia Deus, Abraão não tinha experiência nenhuma, mas o que aconteceu com Abraão? Ele começou a buscar Deus, né? Ele vai buscando a Deus e agora Abraão ele começa a escutar, ele começa a se relacionar com Deus e Deus vai mostrando para Abraão todas as diretrizes. Abraão começa então o quê? Ele vai agindo conforme Deus vai orientando. Então Deus vai orientando Abraão, então essa confiança que foi gerada na convivência, na busca que ele teve com Deus, então Abraão ele vai agindo segundo o que Deus falava. E o que acontece? Abraão ele vai sendo abençoado, ele alcança todos os seus objetivos. Por quê? Porque a fé de Abraão não ficou totalmente dentro da caixinha da religião, dentro daquela coisa da emocional. Ele colocou em prática, e a prática levou Abraão para o seu milagre. Vê aí a distância, perceba a diferença da fé produzida pela emoção. Então veja bem, por que isso? Porque foi nos ensinado assim. Então, a fé foi nos ensinada dessa forma. Então, quando nós pensamos na fé, pela religião, o que o Pai Nosso começa? Como eu falei para vocês aqui. A palavra Pai Nosso, no original, Jesus não falava hebraico, Jesus usava o aramaico. E o Pai Nosso foi escrito no aramaico. Quando no português está escrito Pai Nosso que está no céu, já coloca um hiato entre nós e Deus, uma distância. Um Deus quase inalcançável. Como é que nós vamos produzir uma fé que vai trazer um milagre quando o nosso entendimento mostra um Deus tão distante? Então começa a dizer, Pai Nosso que está no céu. Você sabia que essa palavra no original não é assim, no aramaico ela não é assim. No aramaico está escrito assim, Pai Nosso que está em todos os lugares. Vê a diferença? Aqui no português, na tradução errônea, está escrito Pai Nosso que está no céu, mas na tradução original está escrito Pai Nosso que está em todos os lugares. Veja, querido, quando nós temos essa compreensão que Deus está em todos os lugares, então a primeira coisa que vem na nossa mente é que Deus está dentro de nós. Quando nós temos essa compreensão que Deus está dentro de nós, então, querido, a fé que nós iremos produzir, ela vai ser uma fé que vai gerar um milagre. É por isso que o apóstolo Paulo, ele tinha essa compreensão quando ele diz o seguinte, eu criei, por isso eu falei. Então, a fé, o milagre não vem de um Deus distante, mas o milagre vem de dentro de nós para fora, através da verbação da fé. Porque quando nós temos essa verbação, nós verbalizamos aquilo que nós precisamos, gerado não vendo um Deus distante, mas vendo um Deus dentro de nós, aí a nossa fé, ela vai ser ativa, a nossa fé vai ser ativada. Então veja bem que o apóstolo Paulo, né, o apóstolo Paulo, ele sempre teve essa preocupação, o apóstolo Paulo sempre teve a preocupação de mostrar que a fé, ela estava dentro de nós. Estava dentro de você. Então veja bem, que o próprio Paulo diz o seguinte, olha, eu não ando por vista, eu ando por fé. Ou seja, quando Paulo disse, olha, eu não ando por vista, eu ando por fé, está lá em Coríntios, capítulo 5, 7, Paulo escreveu isso, 2 Coríntios 5, 7, Paulo diz essa palavra, eu não ando por vista, eu ando por fé. Então por que a nossa fé, ela nos frustra? Porque nós queremos ver anjo, nós queremos ver uma profecia, nós queremos ver um sinal,
Tem que ter um sinal para produzir o milagre, porque eu só vou crer que o milagre vai acontecer se eu ver o sinal. Eu só vou crer que o milagre vai acontecer se alguém profetizar para mim. Aí está o erro, querido. A nossa fé, o nosso milagre, a bênção que nós precisamos, a vitória que nós precisamos, ela não pode estar fora de nós, ela tem que estar dentro de nós. Então, é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Veja bem, lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 2, Paulo diz o quê? Nós recebemos o Espírito pela lei ou pela pregação da fé. Mesmo que Paulo vai dizer pela pregação da fé. Por quê? Porque Paulo tinha essa compreensão. Paulo queria mudar a compreensão da fé. Tá? Porque a fé, na época de Paulo e até hoje, ela é muito atrelada a rituais. Eu tenho que fazer isso para que Deus me dê a minha vitória. Eu preciso fazer aquilo para que o milagre venha. E aí, querido, é gerado muitas pessoas frustradas no nosso meio. Quantas pessoas estão frustradas no nosso meio porque tenta justificar o milagre, a fé, pelas obras. Então Paulo, ele deixa muito claro, querido, que a fé, ela não pode ser produzida na nossa emoção, não. A fé, a primeira coisa, tem que ser produzida na palavra, porque eu preciso crer na palavra. A palavra, ela tem que ser viva dentro de nós. Tá ok? E aí vai gerar confiança. Paulo me escreveu em Romanos o quê? Que a tribulação vai produzir a experiência. Olha, a tribulação vai produzir a experiência vai produzir o quê? A confiança. Olha bem, tribulação produz o quê? Experiência. E a experiência vai produzir o quê? Confiança. Então a fé, ela é a primeira parte, a primeira etapa é a fé. Mas nós temos que subir o nível. Nós temos que subir o nível e chegar no nível da confiança. Porque eu só posso confiar em quem eu conheço. Sabe por quê? Nós não estamos tendo a experiência, nós não estamos tendo os resultados, porque nós não conhecemos o Deus da palavra. Porque o Deus da palavra só é conhecido pela caminhada com ele. Por isso que o profeta Oséias falou o quê? Prossigamos em conhecer a Deus. O que é prosseguir? É caminhar, é ter experiência, é ter relacionamento, é ter intimidade, é ter conexão. Se nós não caminhar com Deus, nós não vamos ter intimidade, nós não vamos ter relacionamento, nós não iremos ter conexão. Aí nós não vamos amadurecer a nossa fé que nós precisamos para trazer o resultado do milagre. Aqui está, nós precisamos abrir mão da religião, da religiosidade da fé. A fé não tem nada a ver com a religião, porque quantas vezes nós vemos pessoas que nem é cristão, não é judia, não é nada, e tem fé e a fé gera neles um milagre. Eu conheço muitas pessoas que não são cristãos, não são nada, mas na hora que eu pedir a Deus alguma coisa, eles pedem com tanta fé que eles recebem o milagre. Conheço muitas pessoas que receberam o milagre de Deus sem precisar de uma religião. Por quê? Porque a religião, aquilo que é nos ensinado, cria o bloqueio inconsciente. Todos de nós temos o bloqueio inconsciente do milagre, da vitória. Então veja bem que a fé é vivida no cotidiano. Como é que nós vamos produzir a fé? A fé ela é produzida primeiro pela oração, pelo cumprimento das mitzvot, né? Ou seja, pelo cumprimento da lei, ou seja, da palavra de Deus.
pela percepção de que Deus participa da rotina da vida. Isso é fé. Então eu estou gerando a fé com isso, né? Pela oração, pelo conhecimento da palavra de Deus, por saber que Deus participa da rotina, ok? Então essa é a fé. Então, e a confiança. A confiança é quando eu coloco em prática aquilo que eu já creio pela fé. Então se eu não colocar em prática, de modo geral, a minha confiança em Deus, não vai acontecer nada. Então veja bem que a fé ela é dinâmica. Tá? Os judeus, eles têm esse entendimento que a fé, a confiança, né, ou a fé, enfatiza um relacionamento dinâmico pessoal. Deus é presente. Veja bem que a fé e a confiança para o judeu é de um Deus presente. Tá? O judeu é convidado a buscar e sentir, perceber essa presença viva. Não uma entidade distante, como a religião nos impõe um Deus distante. Ok? Então veja bem que nós precisamos entender, saber separar isso. O que é a fé? A fé é saber que um Deus existe. Né? Gerar o entendimento de ler a palavra de Deus, sabendo que a palavra de Deus realmente pertence a Deus. Isso é fé. Mas a confiança, querido, é quando eu coloco em prática aquilo que eu, por fé, já tenho, já criei, ok? Então veja bem que esse aqui é o entendimento da palavra de Deus sobre a fé. Então quando você tem esse entendimento de que o teu milagre, a tua vitória, a tua bênção, não depende de nenhum ritual, não depende do ambiente religioso, não depende de nada, só depende de você. Que você produzir dentro de você a confiança de que a tua oração e aquilo que você está pedindo a Deus vai acontecer, então irá acontecer. É por isso que lá em 1 João, está escrito, querido, lá no livro de 1 João está escrito, João 5, versículo 15, está escrito, tudo que orando, crendo, o que é crendo? Crendo, receberei e ter-o-eis. Olha que palavra maravilhosa que João escreveu. Tudo aquilo que orando, crendo, ou seja, convicção, certeza, a mesma coisa que está lá no livro de Hebreus, tá? Que está escrito que a fé é a convicção, é a certeza de que aquilo que você está pedindo a Deus vai acontecer. Então, querido, essa é a palavra, essa é a fé que é resultado. Ok? Então tome essa palavra para você e aplique essa palavra para você. E que Deus te abençoe. Siga a meta do sucesso. Shalom.